Você já ouviu falar de filologia e de crítica textual? Hoje eu quero falar para vocês de uma ciência muito antiga que está relacionada ao estudo da língua, do texto e da cultura, que ao longo do tempo vem assumindo diferentes performances e que foi e tem sido muito importante para a história da escrita, da leitura e do pensamento no mundo ocidental. Nesse vídeo eu quero trazer 4 contribuições da filologia e da crítica textual para a sua visão de mundo, para a sua visão de leitura e de escrita. Portanto, se a cada dia você quer melhorar seus estudos, quer buscar mais conhecimento, inclusive você que está se preparando para o vestibular, pegue uma caneta, pegue um papel e acompanhe esse vídeo. Como os gregos conseguiram identificar se de fato aqueles textos que circulavam na Idade Antiga eram de fato textos escritos pelo poeta Homero? Como os cristãos, os padres, monges, os pesquisadores católicos conseguiram compilar o Velho Testamento e o Novo Testamento, já que os manuscritos estavam espalhados de diferentes lugares, com diferentes datações? Como eles conseguiram chegar a esse texto que nós reconhecemos como a Bíblia hoje? Como os pesquisadores conseguiram de fato encontrar os textos de Shakespeare e os textos de Gregório de Matos, haja vista que muita gente utilizou o nome desses dois escritores para publicar os seus textos. Sim, de maneira falsa, as pessoas usaram o nome de Shakespeare e de Gregório de Matos para publicar os seus textos. Como os pesquisadores conseguiram então compilar livros dizendo de fato quais são os textos de Shakespeare e quais são os textos de Gregório de Matos? A última pergunta que eu faço é: por que as pessoas preferem livros assim? Por que as pessoas compram mais livros com este tipo de capa do que livros com este tipo de capa, já que o que importa no livro é o conteúdo? Todas essas perguntas estão intimamente ligadas à filologia e à crítica textual. Conceituar a filologia é sempre uma tarefa muito difícil, porque, sendo uma ciência muito antiga, são várias as definições e as percepções que os pesquisadores têm das práticas filológicas. Porém, se você pesquisar aí no Google os conceitos de filologia, com certeza você vai encontrar algo que se assemelhe à seguinte definição: a filologia é o estudo rigoroso dos documentos escritos antigos e de sua transmissão para estabelecer, interpretar e editar esses textos. Assim, as mais diferentes práticas de estudo do texto de forma rigorosa foram chamadas de filologia. Por exemplo, respondendo ali a pergunta no contexto de Homero, a Biblioteca de Alexandria foi organizada exatamente a partir de diferentes práticas de estabelecimento de autenticidade, de datação do texto, exatamente por diferentes práticas filológicas. Precisamos entender é que essas práticas filológicas sempre aconteceram de forma múltipla, isto é, o pesquisador, o filólogo, philos, amor, amante, logos do conhecimento da palavra, ele sempre se utilizou de outras disciplinas, ou seja, de diferentes práticas para estabelecer um texto, para entender, para compreender um texto. Por exemplo, de técnicas de autenticidade, da diplomática, da paleografia, que é outra disciplina relacionada à história da escrita, como a heráldica, que é o estudo dos brasões. Então, diferentes técnicas foram utilizadas para se fazer filologia. Assim, a um só tempo, esse filólogo estudava língua, texto e cultura. A filologia, tal como a matemática, a biologia e outras ciências, se consolidaram na Idade Média nos domínios da Igreja Católica, de modo que a filologia passou a ter um cunho teológico, passou a ser utilizada majoritariamente para estudo dos manuscritos antigos, religiosos, cristãos, principalmente para a datação desses manuscritos e para a compilação desses textos. Esse exercício de datação do manuscrito, de comparação dos manuscritos para compilar um texto, é uma das atividades filológicas. Essa atividade chamava-se crítica textual. Essa prática de editar textos, de comparar manuscritos, para exatamente saber qual foi o texto original, qual é o manuscrito original,
chama-se crítica textual. No entanto, a crítica textual carrega os mesmos princípios da filologia, que é a compreensão de que os textos mudam, de que diferentes aspectos podem contribuir para os sentidos do texto e que esse texto precisa ser estudado de uma forma rigorosa, inclusive considerando a sua materialidade, a questão física mesmo, e não só o discurso, aquilo que está ali escrito no texto. Em diferentes momentos da história e em diferentes lugares também, voltamos a observar pessoas trabalhando com língua, com texto e cultura e chamando aquilo de filologia. Inclusive, a linguística histórica, a comparação entre as línguas, por muito tempo chamou-se também filologia. Por muito tempo, fazer linguística histórica era fazer filologia. Daí você pergunta, Rodrigo, quer dizer então que os textos bíblicos, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, esses textos foram compilados a partir da crítica textual? Sim, foi exatamente assim, a partir de um estudo rigoroso de comparação de manuscritos. Por outro lado, eu preciso dizer que esse trabalho de crítica textual, muitas vezes ele foi feito de uma forma muito diversa, sem métodos específicos, sem métodos, eu diria, universais para se realizar o estudo do texto. De modo que foi o alemão Karl Lachmann o responsável pela compilação desses métodos, pela solidificação ou pela consolidação desses métodos críticos de texto. Karl Lachmann foi o responsável pela consolidação das etapas para a edição de um texto. E aí eu volto a dizer, quando nós falamos de edição de um texto, nós estamos falando sobre aquele cenário em que um mesmo texto tem diferentes testemunhos. Tudo isso porque o texto autógrafo, o texto feito pelo autor de fato, ele já não estava mais presente, ele já tinha desaparecido. Sendo assim, tínhamos apenas manuscritos, diferentes cópias daquele texto feito pelo autor. Aí, este crítico, este pesquisador, então, precisava encontrar qual texto se aproximava mais da intenção autoral, já que, ao longo dos processos de reprodução, esse texto muitas vezes era alterado pela falibilidade humana mesmo, pelo cansaço do escrivão, ou então por outros interesses. Para isso, claro, é preciso estudar história, a língua original, é preciso compreender aquele contexto cultural, os meios de reprodução, isto é, o crítico textual, tal como o filólogo, precisava de muito estudo, muito tempo para realizar essas pesquisas. Como toda ciência, a crítica textual, a filologia foram passando por remodelações. O que começamos a observar é que, ao longo do tempo, a filologia foi se desmembrando, esse estudo do texto foi passando a ser feito de uma forma mais hermética, separada, estudando só o texto mesmo, o discurso, tipo a literatura, estudando só a língua, aí a linguística histórica, ou então estudando a materialidade. É o que nós chamamos de crítica textual, o estabelecimento do texto. É por isso que é comum ver, em alguns momentos, a filologia como uma ciência morta, uma ciência antiga, uma ciência em queda, porque os estudos literários e os estudos linguísticos passaram a ser feitos de forma separada. Deixando então evidente que os estudos literários estão interessados pelo discurso do texto, os estudos linguísticos estão interessados pela língua em movimento, seja no texto, ou então pensando aqui na linguística moderna, a linguística de Saussure, na fala também, em como isso se processa socialmente, e a crítica textual ficou então como essa filha da filologia, que ainda está interessada na materialidade, na conservação, no estabelecimento do texto. Assim, eu poderia dizer que a crítica textual seria a filha da filologia que mais carrega as intenções genuínas daquilo que se fazia enquanto prática de estudo de texto, que considerava tanto o discurso quanto a materialidade. E quando eu me refiro à materialidade, eu preciso agora que vocês não pensem só no manuscrito antigo que se analisava o papel, a tinta, para se chegar àquela verdade daquele texto, naquela ideia platônica de verdade do texto. Mas também a gente pode pensar em materialidade no contexto atual. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplar para vocês perceberem a anatomia de um livro, A capa, a primeira capa, a segunda capa, a terceira capa e a quarta capa. A orelha, a lombada do livro, o miolo do texto.
Eu poderia também chamar a atenção das letras, das ilustrações, todas essas partes, elas participam do significado do livro, dos significados do livro para um leitor. Isso significa dizer que essa materialidade, ela também participa do seu olhar ao comprar um livro, ao tocar e sentir um alto relevo aqui, o destaque para o nome do autor, a cor da capa, a cor, o modelo, o design, a diagramação do livro, todas essas partes fazem parte do estudo da crítica textual, da análise material do livro. Assim, já não dá mais para pensar a crítica textual apenas como uma ciência que se debruça para textos antigos, muito menos para textos que pertencem ao seio cristão. Assim como outras disciplinas, a crítica textual tem se remodelado ao longo do tempo e tem buscado outras práticas de estudo do texto. Isto é, um crítico textual hoje, ele pode se interessar tanto pela edição de um texto antigo em que o autógrafo, o texto escrito pelo autor, tenha se perdido. Ele pode se interessar pelo estabelecimento de uma edição confiável, uma edição que foi estudada e que foi feita a partir de critérios, mas ele também pode estudar a transmissão do texto. Você lembra dessa palavra na origem, na definição, no início do nosso texto sobre filologia? A filologia se ocupa da transmissão. O crítico textual, ele também pode estudar a transmissão desse texto, isto é, como o texto circula socialmente. Ele pode perceber quais são as instituições do livro, quais são as agências de fomento à leitura, como é que funciona a canonização de um autor, o silenciamento de outros autores, a censura dos textos. Tudo isso perpassa a filologia, tudo isso perpassa a crítica textual contemporânea, ou para usar um nome mais adequado, a crítica textual em perspectiva sociológica. Mas eu prometi a vocês 4 contribuições da crítica textual, da filologia, para a sua compreensão, para melhorar a sua compreensão de leitura, de escrita e de mundo de modo geral. Então vamos lá, as 4 contribuições. A primeira contribuição é que a filologia e a crítica textual nos ensinam que os textos estão em constantes modificações. E essas modificações têm a ver com os processos de reprodução desse texto, tem a ver até mesmo com a durabilidade do texto, o papel que se desmancha, a tinta que também se desmancha sobre o papel. Daí, a segunda coisa que a crítica textual nos ensina é que, dada a alteração, dadas as mudanças no texto, mudam-se também as interpretações ao longo do tempo. Então, sabe aquela coisa que você achava que o texto, por exemplo, bíblico sempre foi aquele, sempre foi escrito daquela forma e sempre foi interpretado daquela forma? Você está completamente, ou estava completamente enganado, enganado. Os textos se modificam e as interpretações também. E essas modificações não têm a ver apenas com os processos de reprodução do texto, mas também como esses textos são lidos por diferentes culturas e quando são traduzidos para diferentes línguas. Em outras palavras, cada leitura promove uma interpretação diferente. A terceira contribuição que a filologia e a crítica textual nos trazem é que o livro é um objeto feito a partir de uma composição socializada. Se na Idade Média eu tinha ali os copistas, os ilustradores, aqueles que vinham para costurar o livro, hoje nós também temos o autor, o editor, o ilustrador, o diagramador, todas essas pessoas participam da composição do livro. Eu ainda poderia dizer o crítico, o leitor, o censor, são vários os agentes do texto. E por fim, a quarta contribuição da filologia e da crítica textual para a nossa visão de texto, de literatura, de livro e de mundo é a seguinte: o livro não é um objeto abstrato, ele é um objeto material que possui um discurso de abstração, mas ele é, antes de tudo, um objeto material. E essa materialidade precisa ser estudada, porque cada livro tem a sua especificidade. Seja na capa, né? A capa precisa ser lida, as imagens são textos que precisam ser interpretados. Nesse caso, por exemplo, ainda que os conteúdos dogmáticos sejam os mesmos, os conteúdos enquanto pesquisa, enquanto livro, não são os mesmos. As informações são diferentes, a começar, mais uma vez, da capa do livro até o papel, até os comentários e as críticas que são feitas no interior desses dois diferentes livros. Seja numa letra, que é diferenciada, ou seja numa estampa,
Os livros estão sempre nos dizendo muito mais do que aquelas informações contidas da introdução à última palavra do livro. A sua materialidade nos ensina muito sobre como este livro é lido, interpretado e percebido socialmente, como as expectativas culturais e os interesses de leitura se voltam a partir da materialidade do texto. Por isso, a partir de hoje, eu espero que você comece a pensar que os textos se modificam e que vários profissionais do texto, vários técnicos do texto, estudiosos, estão e estiveram o tempo inteiro atentos a essas modificações. Eu espero que vocês tenham compreendido e se interessado por filologia e por crítica textual. Foi bem difícil para mim gravar esse vídeo. Filologia e crítica textual são algumas das áreas da minha pesquisa e eu tive muita dificuldade em elaborar e tentar sintetizar isso de uma forma menos acadêmica. Se você gostou do vídeo, então curte, se inscreve no canal, ativa as notificações e se prepara porque aqui no canal a gente está sempre falando de música, literatura, redação, língua portuguesa, cultura e também pesquisa. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.